Vou começar contando um pouquinho de como nasceu essa palavra. Durante a semana, assim, eu passei por alguns momentos assim, onde eu comecei a pensar, né, na minha vida. Comecei a pensar em mim, eu comecei a me sentir tão pequena para estar aqui. Comecei a me sentir tão... Deus, você tem pessoas melhores aqui na rede, você pode levantar outras pessoas que falam melhor, E eu comecei a ficar com isso na cabeça, assim, né? Bateu aquela dúvida, será que é para eu falar mesmo? Será que Deus vai fazer alguma coisa através de mim? Não, eu não. E eu fiquei daquele jeito. E aí Deus pegou e falou assim para mim: Larissa, você se esqueceu de como essa palavra nasceu? E eu vou contar para vocês como ela nasceu. Eu estava num momento assim também, né? Porque a Dai tinha comentado comigo que eu teria... comentou assim, você podia pregar algum dia, assim, né? Rindo, brincando e tal. Aí eu só fugia, né? Falava que não. Ainda não, mais pra frente, não sei o quê. Aí um dia meu irmão falou também, o Matheus, falou, você podia pregar, né? No mesmo dia a minha discípula, a Pamela, falou. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? A Gabi também falou, no mesmo dia. Falei, o que está acontecendo comigo, né? Que perseguição. Aí, eu estava voltando da faculdade e eu comecei a pensar sobre isso, assim. E eu estava no ônibus e por um momento eu pensei assim, Deus, se for para eu pregar, eu quero uma palavra. E eu quero uma palavra nova. Quem me conhece sabe que eu gosto de escrever. E sempre que eu leio a Bíblia, eu anoto coisas e assim nasceram alguns pensamentos, algumas palavras. E aí eu peguei... passou, assim, foi um pensamento. E aí, eu peguei, estava no ônibus, chegando em casa, começou a chover muito, assim. Aí eu peguei e fui correndo para casa, já era quase meia-noite, assim, eu cheguei em casa pingando. Eu falei, eu não vou tomar banho agora, eu quero pegar a minha Bíblia, ter um momento com Deus e eu quero que Deus me dê uma palavra. Porque se eu tiver uma palavra, eu vou falar que eu vou pregar. Aí, só que eu abaixei a cabeça para ler a Bíblia, escorria, assim, pingava meu cabelo. Eu falei, não vai dar, vou tomar banho. Aí, fui tomar banho, daí eu comecei a pensar, estou tão cansada, né? Amanhã eu vejo isso, amanhã eu tenho um momento com Deus para isso. E eu estava tomando banho, e aí Deus falou assim para mim, nitidamente, Larissa, você não precisa de momentos. Eu estou com você em todo o tempo. O tema da sua palavra vai ser um mundo sob os olhos da graça. O versículo que você vai usar vai ser Romanos 8:19. Você vai ter 4 tópicos. E a hora que você sair do banho, você vai anotar tudo que eu vou falar. Eu falei, meu Deus. E aí eu saí do banho e a minha mãe estava viajando e eu estava dormindo no quarto dela junto com o Matheus. Falei, Matheus, você não sabe o que aconteceu. E lá fui eu contar para ele, a gente ficou conversando naquele dia até tarde, eu tinha anotado tudo que Deus tinha me falado. E aí, nesse momento de dúvida, Deus falou, Larissa, não se esqueça como essa palavra nasceu. Eu dei ela para você. E aqui estou eu. E eu vou falar com vocês sobre exatamente o tema que Deus me deu. O mundo sob os olhos da graça. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual é a característica de Jesus que mais te chama a atenção? Pode responder em voz alta. Agora eu queria que vocês ficassem em pé. E que você falasse para a pessoa que está do seu lado. O que você falou? Qual é a característica? Eu ouvi um amor aqui, né? Então digamos que tenha sido amor. Então olhe para essa pessoa que disse amor e diga, então seja amoroso. Podem sentar, gente, obrigada. O que eu quero com isso? Vocês já pensaram como seria o mundo hoje se a gente refletisse aquilo que a gente admira em Jesus? Se você acha Jesus tão amoroso, você já imaginou se você fosse amoroso igual a Ele? Se você acha que Ele tem tanta compaixão, você já imaginou como seria se o mundo fosse... Todas as pessoas tivessem a compaixão de Jesus? Eu acho que Deus, Ele traz esperança, Ele é a paz. Você já imaginou se você fosse exatamente assim? Qual seria a reação das pessoas à sua volta se você agisse como Cristo agiu?
Qual seria a reação das pessoas se no mundo hoje, onde os valores estão todos invertidos, onde tanta coisa se perdeu, a gente vê tanta desgraça quando a gente liga a TV, às vezes a gente nem precisa ligar a TV, a gente olha na nossa rua coisas que acontecem, a gente vê na faculdade, na escola, no trabalho, por onde a gente vai, coisas ruins estão acontecendo com as pessoas. Mas você já parou para pensar como seria se as pessoas vivessem como Jesus viveu? Você já parou para pensar se a nossa geração fosse... pessoas se levantassem e elas agissem como Jesus agiu? Jesus, ele era um homem de valores. E eu não estou falando de nada espiritual. Ele trabalhava, ele era sempre disposto a aprender, ele tinha relacionamentos, ele obedecia seus pais, ele fazia tudo corretamente. E hoje a nossa geração é como? Jovens que apenas frequentam as escolas, jovens que apenas frequentam as faculdades, jovens que vivem muitas vezes não acomodados, não procuram um emprego. É lógico, tem muita gente que procura e que ainda não conseguiu, mas vai conseguir. Mas tem tanta gente que não está nem aí com a vida, que está só pensando em curtir, que está só pensando, eu sou novo demais para isso. Não obedece os pais. Tantos jovens hoje que fazem tudo errado, tudo diferente do que Jesus fez. Mas você consegue imaginar comigo como seria o mundo se as pessoas agissem como Jesus agiu? Como seria o mundo se num momento de aflição, por exemplo, no momento de aflição, as pessoas faziam o quê? Procuravam Jesus. Jesus, você pode me ajudar? E Jesus, o que você precisa? Eu estou com fome. Ou, eu preciso ver, eu sou cego. As pessoas procuravam Jesus. Mas as pessoas te procuram para quê? Para falar mal do outro? As pessoas te procuram para quê? Vamos lá para a festa. Vamos lá dormir na casa de não sei quem, fazer não sei o quê. As pessoas procuravam Jesus porque ele era a solução para a vida delas. Se um cego chegava até Jesus e Jesus perguntava, o que você precisa? Ele dizia, eu quero ver. E o que acontecia? Ele via. Mas hoje as pessoas da nossa volta, elas precisam... Você vê, às vezes a gente vê a pessoa ali do lado precisando de ajuda. A gente não ajuda. A gente é egoísta demais para se preocupar com o nosso próximo. E Jesus não era assim. Se tinha alguém ia lá e ofendia Jesus, o que ele fazia? Perdoava. Se alguém ia lá e desse um tapa, o que ele ensinou? Revida? Não. Vira o outro lado do seu rosto e leva outro tapa, se for preciso. Quando ele tinha o pão, ele repartia. Quando tinha conflito, ele era a paz. Ou seja, em cada atitude, ele refletia quem ele era. E eu não estou falando de nada sobrenatural, muito espiritual. Estou falando do caráter dele como homem. E Jesus, ele não nasceu e, num estalar de dedos, ele ficou com 30 anos. Ele passou por todas as etapas da vida dele. Ele teve 18 anos como você tem, ele teve 15 anos, ele teve 20 anos como eu tenho. Ele passou por muitas coisas também. E qual tem sido a sua postura hoje, jovem? Qual tem sido a minha postura hoje? Foi a primeira coisa que Deus me confrontou. Como você é conhecido? Você é conhecido? Olha, fala lá com fulano porque ele pode orar por você. Olha, fala lá com fulano porque ele sempre tem uma palavra de Deus. Aquela pessoa que sabe aconselhar, que ela me ajuda quando eu preciso. Ou, vamos curtir? Vamos fumar um baseado? Vamos fumar um narguilé? Vamos beber? Chama lá o fulano. E quantas vezes os nossos jovens têm deixado os cultos, têm deixado a Jupoc, têm deixado vigílias para estar na companhia dessas pessoas? Então não queira ser conhecido como cristão se você não age como um. Não queira ser conhecido como, eu sou filho de Deus, eu vou à igreja a cada 15 dias, se no seu dia a dia você não age como um. Então, o mundo teria uma grande revolução se nós começássemos a agir como Cristo agia. E Jesus, ele era apenas um. Ele não era assim, se multiplicava em 20 e estava em cada casa ali naquele bairro. Não, ele era um só. Ele andava, ele fazia coisas como a gente faz. E mesmo assim, ele escolheu 12 homens, influenciou 12 homens. E esses 12 homens viraram de ponta cabeça o lugar onde eles moravam. Por quê? Porque o que eles tinham de especial, quem Jesus era, se ele era homem, por que ele era tão poderoso? Ele tinha algo diferente.
Ele tinha o poder do Espírito Santo nele. É o que falta nos nossos jovens hoje. Porque hoje a nossa geração é facilmente influenciada. Ai, vamos lá na festa? Ah, não. Ah, mas vamos só um pouquinho. Ah, não. Mas vamos só um pouquinho. Ah, então tá bom. Então vamos. Aí vai. Ai, se você for lá na festa comigo hoje, eu vou na igreja com você qualquer dia. Ah, então vamos. E quantas vezes os nossos jovens agem assim? São facilmente levados, facilmente influenciados. Mas Jesus, ele não era assim. Ele não era assim. Ele influenciava e ele era um influenciador por onde ele passava. Por isso que ele fez tanta diferença. Por isso que ele foi tão... Oh, Jesus, os discípulos de Jesus aprenderam com ele e eram como ele. Então, imaginem comigo 500 jovens. Tá, nem vamos falar dos 500, vamos falar de você que está aqui hoje. Se você saísse daqui e você agisse como Jesus agiu, como Jesus agiria no seu lugar, como seria por onde você passasse? Será que uma revolução não se iniciaria? Será que grandes coisas não começariam a acontecer? Meu Deus, tem algo diferente nessa pessoa, eu preciso estar perto dela. Meu Deus, essa pessoa carrega algo diferente com ela, o que será que é? Eu vou ir onde ela vai, eu vou estar onde ela está. Só que muitas vezes é o contrário. Às vezes a gente olha lá, nossa, mas eles parecem tão felizes, eu vou fazer o que eles fazem. E aí a gente vem aos nossos cultos. Ai, mas eu não senti Deus. Deus é santo demais para se misturar com o pecado. Por isso que muitas vezes a gente sente vazio. Ah, mas eu vou orar e eu não consigo. Se arrependa antes. Experimente se arrepender. Experimente mudar os seus atos, as suas atitudes. E você vai ver se você não vai sentir uma diferença. Eu queria ler Romanos 8:19, que é o texto base para essa palavra, que diz assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nas duas traduções a gente vê que tudo que foi criado aguarda para que você se revele como filho de Deus. Um jovem que não tem essas práticas faria a diferença. Por quê? Porque o universo todo, a criação toda, tudo que foi criado nos céus e na terra aguarda com muita, muita impaciência o dia que você vai se revelar como filho de Deus. O dia que você vai deixar de lado o seu eu, o que eu quero, o que eu vou. Ai, mas meu discipulador falou que eu não posso fazer. Não faça. Simples. Viva aquilo que Deus tem para você viver. Porque nesse dia você vai começar a fazer a diferença. Hoje, a gente vive num mundo. Um dia, conversando com a Dai no discipulado, ela começou a falar. Ela já contou isso aqui e isso marcou muito minha vida. Que ela começou a falar que em uma reunião de pastores da Shalom, um café, eles começaram a falar que não existe uma geração de cristãos tão ruim, entre aspas. Eu não lembro agora o termo que ela usou, mas ruim, entre aspas. Por quê? Porque há um tempo atrás, quem era crente, quem era cristão, era conhecido. Não, aquele lá é crente. Muitas vezes eles até tiravam sarro dele. Por quê? Porque ele era diferente. E hoje, se eu perguntar aqui, quantos a maioria da sala é crente? Talvez a maioria levante a mão aqui. Mas o que ele faz não reflete esse caráter. Mas ele diz que é. Então, a igreja, Jesus, Deus, eles estão sempre vinculados ao quê? A escândalos. Eles ridicularizam o nome de Cristo. A gente abre o Facebook, a gente vê blasfêmias contra Deus. O nome de Jesus sendo envergonhado por quê? É pelo nosso testemunho? Não, é pela falta dele. É pela falta do seu testemunho como jovem que Jesus hoje tem sido envergonhado. É pela falta do meu testemunho como jovem que o nome de Jesus tem sido envergonhado. Um nome tão santo, alguém que faz tudo pela gente, está sofrendo ridicularizações por conta das nossas atitudes. E isso nem nos choca mais. Isso não nos faz nem sentir mais. E esse é o problema. Quantas vezes você chega num lugar, não, porque eu sou da igreja,
E você até consegue manter isso por uns 2 dias, por uns 3 dias. Mas aí você começa a ter as mesmas práticas. E as pessoas olham para você e dizem: ué, mas você não era da igreja? Ué, mas você não disse que você faria a diferença? O que está acontecendo com a nossa geração? O que os nossos jovens estão fazendo com o nome de Jesus, com a vida de Jesus? Pessoas que agem como Cristo, como imitadores de Cristo, andando por essa terra, elas marcam o local por onde elas passam. As ruas são diferentes, os lugares são diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo está nelas. O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre elas. Por que a gente escuta falar: porque o pastor Claudinei, não sei o que, lá na rede de Marília. Porque os jovens lá de Marília. Ou, sei lá, grandes avivalistas. O que eles tinham de especial? Eles buscavam o poder de Deus na vida deles. E se você sente que falta algo de especial em você, eu digo que não é em você, mas eu digo que é nas suas atitudes de buscar por isso. Então, o que falta na nossa geração, a gente até anda com Jesus em alguns momentos, mas tem momentos onde a gente fala: Jesus, eu acho que você não vai gostar de entrar aqui. Jesus, fica só um pouquinho do lado de fora, que agora eu vou ali fazer uma coisa e eu já volto. A gente não anda com Jesus todos os dias. Existem momentos que a gente vem até os cultos e a presença de Deus fica aqui. A gente não leva ela para nossa casa. A gente não leva ela para nossa família. E é isso que falta em nossa geração, é a gente levar Ele por onde a gente for. Não, eu vou para o colégio. Então Jesus vai comigo. Eu vou para a faculdade. Então Jesus vai comigo. Eu vou trabalhar. Jesus vai comigo. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. Por quê? Porque eu ando com Ele, porque eu vivo com Ele. Às vezes eu paro para pensar e eu começo a lembrar de jovens que às vezes estavam com a gente na nossa reunião de célula ou na reunião de liderança do setor, passando por tantas coisas. O que tem faltado? Jesus. Jesus é a solução para tudo que a gente precisa. Não existe um problema tão grande que Ele não possa te ajudar. Só que Ele vai até onde você permite. Então, a gente às vezes fica clamando: Deus, eu quero ser cheio de você, me enche. Ore para que você seja cheio do poder dEle. Ore para que você seja cheio, não apenas que você seja apaixonado por Ele, mas que você seja apaixonado pelas coisas que Ele é apaixonado. Será que você ama a sua célula como você amava no princípio? Peça para Jesus restaurar o amor que você tinha pela sua célula, porque Ele ama a sua célula. Então se interesse em amar o que Ele ama, se interesse em viver pelo que Ele vive, se interesse não apenas em ser quebrantado pela sua vida. Eu pequei, e você chora. Chore pelas coisas que quebram o coração de Deus. Chore pelas almas que têm se perdido lá fora. Sabe, não queira apenas para você, mas queira dividir isso adiante. É algo precioso demais para a gente guardar para gente. Grandes homens de Deus andam com Deus, se parecem com Deus e revelam a Deus. Esses 3 fatores precisam ser reais na sua vida. Você precisa andar com Deus. Você precisa... Qual que é o segundo que eu falei, que eu me perdi na ordem? Você precisa aprender com Deus, para que você possa revelar a Deus. Por quê? Porque a criação anseia em ver Cristo revelado através de você como filho de Deus. A criação anseia em ver Cristo revelado em você. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Seu papel como filho é refletir o caráter do seu pai. O seu papel como filho é revelar o caráter do seu pai. Por quê? Porque Cristo, Ele era reconhecido como filho de Deus. Projeta para mim Mateus 3,17, por favor. E do céu
veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus, ele era reconhecido como filho de Deus. Quem é você? Quem você acredita que você é? Porque muitas vezes a gente recebe rótulos das pessoas. Muitas vezes as pessoas olham pra gente e nos dão apelidos ou falam coisas ao nosso respeito. E isso muitas vezes fere a nossa identidade. Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Em todo tempo ele dizia que ele era o Messias, que ele era o Filho do homem, que ele era o Filho de Deus. E as pessoas diziam: não, você não é. E as pessoas riam e falavam: não, você não é. Você veio do ventre de uma mulher, então você não é filho de Deus. E em nenhum momento isso feriu a identidade de Jesus. Em nenhum momento ele deixou de estar firmado em quem ele era em Deus. E nós, jovens, hoje em dia, às vezes acontece um problema na nossa célula. Ai, mas eu sou um péssimo líder de célula. Aconteceu um problema no discipulado. Ai, mas é porque eu não sou um bom discipulador. Eu já passei por isso, por esse momento onde o diabo lança coisas na nossa cabeça, porque ele sabe que a partir do momento que ele fere a nossa identidade como filho de Deus, ele nos afasta do propósito dele. Jesus, a hora que ele foi levado ao deserto, qual foi a primeira coisa que Satanás disse para ele? Se você é filho de Deus, faça isso. E em que Jesus se baseou para responder ele? Na Bíblia. Só que nas nossas tentações, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, a gente vai pela força do nosso braço, porque a gente não conhece a Bíblia. Porque a gente não tem referências bíblicas para dizer aquilo que ele faz. Aquilo que você é, segundo a palavra dele, porque você não conhece. Você não lê, eu não leio. Mas Jesus não. Em todo o tempo em que Satanás ia contra ele, falava coisas dele, feria a identidade dele, jogava dúvida na cabeça dele, ele era firmado em quê? Em quem Deus acreditava que ele era. Em quem Deus dizia que ele era. E em todo o tempo ele citava parte das Escrituras para ir contra aquilo que Satanás dizia. Ele não precisava provar nada para o diabo. Mas ele precisava ensinar para a gente como se passa no momento de luta. Por que a gente ainda não aprendeu? Por que a gente não aprendeu que os momentos de luta, os momentos de deserto, é para a gente sair mais forte? É para Deus provar da sua grandeza na nossa vida. Se a gente lê atentamente a passagem de Jesus sendo tentado, o primeiro versículo diz assim: Deus levou Jesus ao deserto. Deus permitiu que isso acontecesse. E os últimos versículos terminam dizendo: e Deus mandou que anjos cuidassem dele. Depois que ele passou por tudo, Deus que permitiu, foi o mesmo Deus que cuidou. Por quê? Porque ele andava com Deus. Porque ele usou da palavra de Deus no momento de dificuldade. Só que por que nós desistimos com tanta frequência, essa inconstância toda? Eu não estou bem hoje, então eu vou desistir. Jesus, se tivesse pensado assim na hora de morrer na cruz por você, a gente não estaria aqui, né? Mas a gente fala tanto que a gente quer ser como Jesus, que a gente quer viver como Jesus, que a gente quer fazer os milagres de Jesus, mas nem no caráter de Jesus a gente se parece com ele. E é assim com a gente hoje. Se você parar para pensar agora, todo momento em que você vai pecar, ele nasce como? Numa dúvida. Se você fizer isso, será que vai ser assim? Se acontecer tal coisa, será que... É sempre através da dúvida. Como foi o primeiro pecado lá no Jardim do Éden? Desobediência. Eles não podiam comer o fruto daquela árvore. E aparece a serpente e diz o quê? Se você comer... Mais uma vez, jogando dúvidas. E hoje a história não é diferente. Hoje a história ainda se repete. Por quê?
Porque a gente ainda não aprendeu como fugir da tentação, como passar pela tentação, que é baseando-se na Bíblia, que é estando firmado em Jesus e é tendo uma identidade firmada em quem Ele diz que você é, não quem a sociedade diz que você é. Então, pessoas firmadas em Deus resistem às tentações. Pessoas firmadas em Deus passam pelo deserto, são cuidadas por Deus no final. Por quê? Porque elas são firmadas em Deus. E eu vejo uma outra característica de Jesus. Ele era obediente. Jesus sabia que um filho obediente conquista o coração do seu pai. Por exemplo, na nossa casa, se a nossa mãe ou o nosso pai falar assim: Larissa, vai lá e lava a louça e varre o chão. Aí eu fico retrucando: ah, eu não vou agora. Ah, eu já tenho que fazer isso todo dia. E não sei o que, não sei o que. O que vai acontecer? Minha mãe vai ficar muito brava, ela vai brigar muito comigo. E aí, depois, o que eu vou ter que fazer? Lavar a louça e varrer o chão do mesmo jeito. Ou, segunda hipótese, o Mateus vai lá, como um filho obediente que ele é, e ele vai lavar a louça e varrer o chão. Gente, isso é um fato verídico. Enfim. E o que vai acontecer? Ele vai conquistar o coração da minha mãe. Por quê? Porque um filho obediente conquista o coração do seu pai, da sua mãe. Não é diferente com Deus. Um filho obediente conquista o coração de Deus. Então, Cristo, ele tinha as características de filho, por quê? Porque ele sabia que Deus era pai. Ele sabia que Deus era pai. E muitas vezes nós não temos características de filhos porque a gente não reconhece Deus como pai. A gente não conhece... a gente mal conhece a sua voz. E um filho conhece o seu pai. Então, se você é filho de Deus, como você ergueu a mão quando eu perguntei, comece a se ver com olhos de amor, com olhos de graça. Por quê? Porque é assim que o seu pai te vê. E Deus tinha um plano com tudo isso. Com essa vinda de Jesus. Eu vou contar um pouquinho desse plano. Se eu sou filho, eu quero o quê? Me parecer com meu pai. Quantas vezes a gente vê na internet, ou até no meio da nossa família, assim, crianças que vira e mexe aparecem com a roupa do pai, com o sapato do pai. Por quê? Porque é o meu pai. Eu quero ser como ele quando eu crescer, é o meu pai. Às vezes a gente vê a Lu andando com o sapato da Elaine pela igreja, porque é minha mãe. Eu quero ser como a minha mãe. E nós, como filhos, precisamos ansiar por ser parecido com o nosso pai. Para que Cristo revele a vida dele através de você. Para que a criação veja o poder de Cristo em você. Então, desde lá do Éden, a gente vê o quê? Que o homem foi criado para se relacionar com Deus. Deus ia até Adão e conversava com Adão e tinha um tempo com ele, e isso era todos os dias. A gente vê um reflexo do que aqui? Relacionamento. TSD. Isso nasceu lá no plano original de Deus, no primeiro homem que foi feito. Então, a gente vê que Deus ele queria se relacionar diariamente e intimamente com seus filhos. Só que chegou um momento onde o plano de Deus foi frustrado. O homem pecou, ele desobedeceu a Deus, e o pecado traz separação entre o homem e Deus. Tudo que Deus tinha sonhado, tudo que Deus tinha planejado, eu vou conviver com meus filhos, eu vou me relacionar com meus filhos, eu vou falar com meus filhos, estava destruído. Por quê? Porque o homem pecou. E o pecado até hoje traz separação entre o homem e Deus. Desobediência foi o que gerou o primeiro pecado. E desobediência alimenta os pecados até hoje na nossa geração. Você sabe que está errado, eu sei que está errado, que a Bíblia diz para fazer outra coisa. Mas a gente insiste em fazer. E o que Jesus fala? Se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Se você me ama, viva os meus mandamentos. Então, como a gente tem provado esse amor de Deus? Como a gente tem mostrado para Ele: Senhor, eu te amo. Não é erguendo as mãos na hora do culto, não é dizendo, sei lá, não é apenas nisso.
mas é fazendo o quê? Obedecendo os mandamentos dele. E a desobediência sempre vai trazer separação entre você e Deus, porque ela gera pecados. Mas Jesus, uma das principais características de Jesus era que ele era obediente. Ele obedeceu em todo o tempo. E como consequência disso, ele era próximo de Deus. Ele andava com Deus. Em todos os momentos, a Bíblia não diz que ele havia se separado de Deus. Era sempre com ele. Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos dele. Ele vivia conforme ele tinha que viver. Então, obediência é a chave para a manifestação de Cristo em você. Seja obediente e o caráter de Deus vai se revelar em você. Obediência gera confiança. Por quê? Porque tem momentos onde a gente vai pensar assim: ah, mas eu quero fazer isso. Mas a Bíblia diz que não. E você confia em Deus a ponto de fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Você prova que você confia nele. Então, obediência gera confiança. A confiança vai sustentar o seu relacionamento com Deus, porque não vai haver momentos assim. Você vai ser constante porque você obedece aquilo que ele diz para você fazer. E você obedecendo aquilo que ele diz para você fazer, você caminha com ele. E você caminhando com ele, você tem um relacionamento com ele. E você tendo um relacionamento com ele, você se torna íntimo dele. E você se tornando íntimo dele, você se torna parecido com ele. Então não existe como a gente começar e querer pular as etapas. Todas as partes são necessárias. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos confiar em Deus para que nosso relacionamento seja sustentado, para que nosso relacionamento gere intimidade, para que essa intimidade gere semelhança entre eu e Deus, entre você e Deus. Caminha muito com uma pessoa para você ver se você não pega o jeito dela. Caminha muito com uma pessoa que fala tipo. De repente você tá, assim, sem querer, né? A gente acaba pegando isso. Então, ande com Deus e sem querer você vai ser parecido com Ele. Entre aspas, sem querer. Sabe? Às vezes a gente quer muito se parecer com Deus, mas a gente nem conhece Deus. Como que a gente vai ser parecido com alguém que a gente não conhece? Então, caminhe com Deus, seja íntimo de Deus e você vai refletir Ele espontaneamente. Sejamos obedientes a ponto de Cristo ser revelado em nós. Como eu disse, a obediência é a chave para a manifestação de Cristo na sua vida. E voltando lá no Éden, quando o homem pecou e o plano de Deus se frustrou, né, que eu estava falando, Deus se viu separado da sua criação. Deus, no seu imenso poder, Ele havia dado uma escolha. Ele havia dado uma direção, não coma, mas a escolha é sua. O homem foi lá e escolheu comer. Então ele se afastou do seu Criador. E o plano de Deus estava frustrado. E eu pesquisei bastante para ver quantos anos durou da criação do mundo até a vinda de Jesus. Pesquisei muito, só que cada site dizia uma coisa. E pelo que eu vi, é uma média de 3.728 anos da criação até o nascimento de Jesus. Nesse período foi muito tempo. Muitos homens foram levantados. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele fez grandes coisas. Até hoje a gente ouve falar de Moisés. E usa Moisés como exemplo. Mas Moisés era o porta-voz de Deus. Moisés guiava uma multidão. Muita gente. Mas aquelas pessoas não ouviam a voz de Deus. Moisés ouvia e passava para elas. Então Deus tinha sempre um porta-voz. Deus tinha sempre um mediador entre ele e o povo. Então, esses homens fizeram grandes coisas, né? Moisés, Elias, Daniel, Isaías, Jeremias, tantos homens grandes em Deus. Mas nenhum desses homens tiveram o privilégio de ter a intimidade com Deus que você tem. Em nenhum momento do Velho Testamento existe um homem chamando Deus de Pai. Eles não tinham essa intimidade. Eles não tinham essa liberdade. Por quê? Porque eles ainda estavam separados do seu Criador. Eles ainda estavam longe. E pensa comigo. Deus é amor, não é? Sim, né? Deus ama todas as pessoas, não ama?
Imagina como era o coração de Deus em ter que escolher uma pessoa para ele se relacionar durante anos e depois levantar outra. Não era acessível como é hoje. E o plano inicial de Deus estava frustrado. Ele tinha escolhido o homem para se relacionar com ele, para andar com ele como imagem e semelhança. Mas o plano dele estava frustrado. E aí aconteceu a manifestação do Filho de Deus como homem. Cristo, ele veio para tornar realidade o plano inicial de Deus, que havia sido criado e frustrado por escolha do homem, por consequência do pecado. Ele veio para restaurar aquilo que foi quebrado, conforme a gente cantou no louvor. Cristo veio para ser a ponte entre Deus e o homem. Não existiriam mais mediadores. É livre acesso. Se você ora, Deus se revela. Você não precisa que outra pessoa diga para você, Deus disse isso. Não, Deus pode falar com você. Essa liberdade, a gente chama dessa graça. Essa graça manifesta através de Jesus. Jesus, como homem, ele andou e obedeceu a Deus. Mas Jesus sabia qual era o destino dele. Ele sabia o que viria a acontecer com o passar do tempo. Ele sabia que como a vida dele iria acabar. E Jesus sabia que o que havia separado o homem de Deus foi o pecado. E Jesus sabia que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, Jesus passa por um momento de grande aflição, onde ele chega a suar sangue. Nesse momento eu estou suando, está muito calor. Mas Jesus, ele estava passando por uma grande aflição, que ele soa sangue. Isso está lá em Lucas 22, do 41 até o 44. E diz assim... Lucas 22, do 41 ao 44. Diz assim: Então ele se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito como tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o anjo animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. No momento de aflição, Jesus não foi reclamar. No momento de aflição, Jesus não foi bater o pé e falar, não, eu não vou fazer. No momento de aflição, Jesus orava com mais força. No momento de aflição, Jesus ia ter um momento com Deus. Ele se afastou de quem estava junto dele e ele foi ter um momento com Deus. E ele orava com mais força. E eu fui pesquisar cientificamente o fato de uma pessoa suar sangue. E ele se chama hematidrose. É um fenômeno raríssimo, apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato desses pode causar os rompimentos das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa ao sangue, formando a hematidrose. A hematidrose pode ser mais entendida como uma transpiração de sangue acompanhada de suor. Apenas um abatimento moral violento, apenas um grande medo, uma grande aflição é capaz de fazer uma pessoa suar sangue. Alguém aqui já sentiu medo? Alguém aqui já sentiu uma aflição, uma angústia? Creio que sim. Jesus também sentiu, ele era assim como eu e você, mas foi tão forte que ele foi capaz de suar sangue. Ele sabia o que estava por vir, ele sabia que seria difícil demais. E aí, Jesus, ele ora, e após o suar de sangue, vieram as chibatadas feitas nas suas costas. Quando ele já foi preso, né? Quando ele foi pego pelos soldados, e eles bateram nas suas costas com chicotes, e não eram chicotes normais. Eles costumavam colocar ossos de carneiro
na ponta do chicote, para que quando aquele chicote batesse na pele, ele rasgasse aquela pele. E foram as chibatadas nas suas costas despidas que causavam hematomas e rasgavam a pele, o tecido celular subcutâneo, além das lacerações que rasgavam até o músculo, chamada flagelação, que era uma preliminar de toda a execução romana. Perda de líquido, sangue e plasma. Após esse período, os soldados estavam acostumados a tirar sarro. Foi por esse motivo que eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Porque eles sabiam, eles riam dele. Eles diziam, ué, você não é o filho de Deus? Então vamos pôr uma coroa em você. E eles começaram a tirar sarro de Jesus, que já estava todo machucado. E eles colocaram essa coroa nele. Por esse motivo, essa coroa, uma ironia relativa à realeza de Jesus. Depois disso, Jesus carregou uma cruz naquelas costas, toda machucada. E a cruz tinha em média de 50 quilos. E ele carregou por uma média de 600 a 650 metros. Então, depois disso, vieram os pregos em suas mãos. E o peso do seu corpo era suspenso por esses pregos. E aí deu início à sua morte de cruz. Eu li esse relato, é um relato de um médico francês chamado Barbet. Ele não é cristão, mas ele contou cientificamente como foi a morte de Jesus. Eu resumi, eu peguei só uns pedacinhos porque é bem extenso. Mas aqui ele contou o sofrimento de Jesus. Será que era isso que Jesus estava temendo? Será que era isso que Jesus tinha tanta aflição que ele iria passar? Ai, ia doer tanto essas chibatadas, a vergonha, as pessoas cuspiram nele, as pessoas ridicularizaram ele. Mas ainda não era isso que ele temia. Ainda não era isso que ele pediu para Deus. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não faça desse jeito. Não era isso que Jesus temia. O que então que causou uma aflição tão grande? O que então que causou uma dor tão grande em Jesus, se não foi a dor física? Tinha algo muito pior que Jesus temia. O que separa o homem de Deus? Pecado. Jesus veio morrer pelo quê? Nossos pecados. Nesse momento, Jesus havia sido separado de Deus. Não, era isso que ele temia, a separação do Pai. Eu não posso ser separado do meu Pai. Eu estou com Ele desde o começo. Eu não posso ser separado do meu Pai. E aí chega um momento na cruz onde Jesus grita: Pai meu, por que me desamparaste? Por que você me deixou sozinho? O que ele temia aconteceu. Ele havia sido separado de Deus. Por quê? Porque ele escolheu te amar. Porque ele escolheu vir à terra como homem e morrer por você, para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Ele escolheu abrir mão do relacionamento dele. Ele escolheu abrir mão de viver com Deus, para que você pudesse viver. E agora eu te pergunto, como que você age quando você se separa do seu pai porque você pecou? Qual é a tua reação? Ou você nem sente nada mais? Ou você já está acostumado? De novo. Jesus, quando ele foi separado de Deus, ele foi capaz de suar sangue. Por quê? Porque ele estava tão aflito. Não, eu não posso me separar do meu pai. Por favor, eu não quero. E como você age quando você peca? Aconteceu. Foi bom. Deus perdoa. Qual é o peso do pecado para você? Quando Jesus começou a falar isso para mim, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a chorar e eu falei: meu Deus, o pecado não tem tido peso mais na nossa geração. A gente está acostumado com o pecado e eu me ajoelhei e eu falei: Deus, eu preciso ficar aflita. Deus, eu preciso sentir o peso do pecado. Como você tem valorizado o sacrifício de Jesus por você? Se a cruz não nos comove mais, se a gente ouvir tudo que Jesus passou, te mantém sentado ainda escutando essa palavra, tem algo errado.
tem algo muito errado. A gente deveria estar rasgando o nosso coração e dizendo: Deus, não me desampara. Deus, não me deixa sozinha. Deus, me perdoa. Deus, me perdoa. Mas o pecado tem sido doce demais pra gente. O pecado tem sido bom demais pra gente. E quando Cristo provou o gosto amargo do pecado, Ele chegou a suar sangue e falar: não, eu não quero. Aquele filho tão obediente chegou a dizer: Pai, eu não quero. Pai, eu não quero, eu não posso me separar de você, mas mesmo assim, que seja feita a tua vontade. E quando eu comecei a pensar, eu falei: Deus, qual é a ligação dessa palavra com o tema? Qual é a ligação do mundo, da gente olhar o mundo com os olhos da graça? É porque a gente ainda não entendeu a graça. A gente ainda não entendeu o que foi o sofrimento da cruz, o que foi a dificuldade de Jesus, o que foi tudo aquilo que Ele passou, porque na hora que a gente entender, a gente não vai mais se contentar com o pecado. A gente não vai mais se conformar em desistir num momento de dificuldade. A gente não vai se conformar mais em ser jovens. Nada a ver. A gente não vai se conformar mais com isso. Porque no começo a gente às vezes até sente o pecado, o peso, mas a gente sabe que Deus vai estar lá. E aí a gente escolhe continuar pecando e continuar pecando, porque a gente sabe que uma hora a gente vai voltar. E aí Deus vai estar de braços abertos, porque Ele te ama. Só que você não pensa no sofrimento dele a hora que você está pecando. Você não pensa o tanto que Ele sofreu para que você pudesse ter um relacionamento com Deus, e você está jogando isso no lixo. No lixo. Então, eu queria convidar você nessa noite, se você quiser vir até a frente, se você quiser se ajoelhar, eu queria chamar o Ministério de Louvor. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, da maneira que você se sentir à vontade. Mas que você comece a refletir. Qual tem sido o peso do pecado na sua vida? Que você comece a refletir como você tem valorizado aquilo que Deus conquistou para você lá na cruz. Que você comece a refletir como que você tem amado a Deus, porque você vai provar que você ama a Deus se você obedecer a Ele. Se você obedecer a Ele, você vai amar a Ele. Caso contrário, eu lamento te dizer, mas você apenas diz que ama, você não ama. Então que nesse momento, se for necessário você chorar, você chore. Se for necessário você gritar, que você grite. Mas não desvalorize mais o preço da cruz. Não perca a comoção pela cruz. Não perca a comoção pelo que Jesus fez naquela cruz, pelo tanto que Jesus sofreu naquela cruz. O pecado tem que rasgar o nosso coração como forma de arrependimento. O pecado tem que trazer em nós uma mudança de atitude, porque a gente não quer magoar o nosso Pai. O nosso Pai que nos ama tanto, o nosso Pai que fez tanto por nós, o nosso Pai que fez tudo, Ele deu a própria vida. E muitas vezes a gente diz: eu morreria. Se alguém colocasse uma arma na minha cabeça, eu não negaria. Se você não é capaz nem de viver, se eu não sou capaz nem de viver, jamais nós morreríamos por Ele. Jamais. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca. Deus, restaura em nós, rasga o nosso coração, Deus. Senhor,
Senhor, nos ensina a sentir aquela dor pelo pecado como era no início. Quando a gente se apaixonou pelo Senhor. E aí a gente caiu, a gente falou, não, eu não posso voltar para aquela vida. Não, eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia. Deus nos ensina a não nos acostumar com o pecado. Deus nos ensina a sentir dor pelo pecado, pelo pecador. Deus nos ensina a valorizar a sua morte de cruz. Deus, que a cruz nos traga comoção quando a gente imagina o seu sofrimento. Para que eu possa viver. Deus, que a gente não seja uma geração conformada com o que tem acontecido, mas que a gente busque viver a manifestação do Filho de Deus em nossas vidas. Que a gente busque viver todos os dias a manifestação de quem Deus é na nossa vida. Que a gente busque todos os dias a viver o que Jesus viveria, a viver da maneira que Jesus viveria. Ele entregou tudo por você. Isso não é apenas uma história bonita. Ele entregou tudo que ele tinha. Talvez você está aqui me ouvindo e você não conhece esse amor ainda. É uma história nova para você. Mas talvez você está aqui me ouvindo e você já provou desse amor. Mas você está longe demais para sentir esse amor. O pecado traz separação do homem com Deus. O pecado traz separação do homem com Deus. Se você nesse momento não sente nada, experimenta se arrepender. Experimenta ter uma atitude de fazer algo. Ele não mediu esforços por você. Quebrando o nosso coração, Senhor. Que nós não sejamos como os discípulos que em muitos momentos estavam dormindo. Que nós não sejamos como os discípulos que em muitos momentos deixaram Jesus orando sozinho. Mas que Deus nos ensine a renunciar a nós mesmos, para que a gente venha provar aquilo que Ele tem para nós. Se eu puder deixar só uma palavra para você nessa noite, a minha palavra é: busque recuperar a comoção pela cruz. Porque se você perdeu a comoção pela cruz, você perdeu aquilo que te uniu ao seu Criador. Se você perdeu a comoção pela cruz, você está separado do seu Criador. Só que existe uma boa notícia. Essa graça, ela nunca acaba. Existe uma boa notícia. Essa graça não tem fim. Não é por merecimento. Não é pelo tanto que você errou ou pelo tanto que você acerta. Você ainda pode tomar uma atitude. Você ainda pode levantar do seu lugar de comodismo, se colocar diante de Deus e falar: Deus, por favor, não me desampara. Deus, por favor, não me mantenha separado de você. E quando isso acontecer, você vai estar unido ao seu Criador novamente. Porque Ele vai te olhar sempre com os olhos de amor. Ele sempre vai olhar para você com esses olhos de graça. Ele sempre vai olhar para você com os olhos de quem morreu naquela cruz. Com esses olhos de quem sofreu, agora representado por esse filme. É só um filme, mas eu não consigo nem olhar. Eu não consigo nem olhar. É sofrimento demais para minha concepção humana. Como você tem valorizado isso? Em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Diante de tudo, ele manteve-se firme por você. E quantas vezes nós desistimos por muito menos? E quantas vezes nós desistimos por muito menos? E a gente larga, a gente abre mão de tudo aquilo que Jesus conquistou.
Deus, a minha oração é para que a gente tenha os olhos de graça, Deus. Que a gente olhe assim para o nosso amor, para o nosso irmão. Que a gente olhe assim para nós mesmos. E que a gente entenda que nenhum pecador é tão pecador, é tão imundo, a ponto de não ser lavado por Deus. Você não está tão distante a ponto de não ser alcançado. Só que você só vai ser alcançado se você quiser. A graça só vai ser real na sua vida se você quiser. Doce o sol que só